De volta com o Jornal da Guará, vamos falar agora de eleições 2016. Vamos saber o que os candidatos planejaram para amanhã em suas agendas de campanha. Edivaldo Holanda Júnior, pela manhã, grava programa eleitoral e à noite participa de debate em emissora de TV. Elisiane Gama, pela manhã, participa de encontro na Assembleia Legislativa. À tarde, tem reunião com a coordenação de campanha e à noite participa de debate em emissora de TV. Fábio Câmara, pela manhã, tem reunião com coordenadores de campanha. À noite, participa de debate em emissora de TV. Rose Salles, pela manhã, tem reunião com feirantes no Anil e corpo a corpo no João Paulo. À tarde e à noite, tem reunião com a coordenação de campanha. Wellington, pela manhã, grava programa eleitoral. À tarde, tem reunião com a coordenação de campanha e à noite, participa de debate em emissora de TV. Vanani Barros, pela manhã, faz panfletagem em frente à UFMA e à Vila Maranhão. À tarde, participa de entrevista no programa Voz das Ruas, aqui na TV Guará. Em seguida, faz caminhada e panfletagem na Vila Nova e panfletagem em frente à UFMA. Cláudia Durães, Eduardo Braide e Zé Luiz Lago não divulgaram a agenda. Vamos ver agora o que mais é destaque nesta semana decisiva de eleições no noticiário político. O Ministério Público Estadual informou nesta segunda que em uma operação em Santa Luzia apreendeu 20 veículos envolvidos em práticas de propaganda eleitoral irregular e compra de votos. Os casos vão ser investigados pelo Tribunal Regional Eleitoral. Vamos agora a outras notícias eleitorais. O Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão divulgou o balanço do uso do aplicativo Pardal. O app já registrou quase 2.000 denúncias, a maioria delas por propaganda irregular e suspeita de compra de votos. As denúncias podem ser feitas até o próximo dia 2 de outubro, dia da eleição. O candidato a prefeito de Passo do Lumiar, Domingos Dutra, concedeu uma entrevista coletiva acompanhado de advogados da coligação. O partido vai enviar uma representação ao Conselho Nacional de Justiça contra o desembargador do TJ, que teria concedido liminares favoráveis ao candidato Gilberto Aruzo. Diante desses escândalos, eu que estava quieto, mas diante de tudo que eles fizeram com o Jackson, que caçaram o Jackson no tapetão, diante do esquema que está montado de dinheiro e diante desse escândalo nacional, numa decisão do desembargador Jorge Rachid, eu não tive outra alternativa que não fosse procurar o CNJ para pedir uma sindicância contra o desembargador Jorge Rachid para que o CNJ examine primeiro um desembargador solitariamente, monocraticamente, pode suspender uma decisão de 3 desembargadores igual a ele? Pode. Os advogados que eu já ouvi dizem que não pode. Até o fechamento desta edição, o Tribunal de Justiça não se manifestou sobre o assunto. Para terminar esse assunto eleições, ainda não foi divulgado o recurso de Dr. Julinho, do PMDB, para a Prefeitura de São José de Ribamar. A candidatura dele consta como indeferida, mas de acordo com o TRE, o candidato poderá disputar as eleições de domingo até o julgamento do mérito do caso. Seja quem for o eleito em São José de Ribamar, em Passo do Lumiar, em Raposa ou em São Luís, todos os prefeitos vão ter como desafio implantar na prática a metropolização, quando os problemas conjuntos desses locais poderão ser resolvidos de maneira concreta e, quem sabe, participativa. Isso atualmente está muito longe de acontecer. Na reportagem de Aniele Pimentel, vamos ver o quanto ainda será preciso avançar para atingir essa meta. Metrópole, você sabe o que é? Lá no dicionário, o conceito é simples. Uma área composta por vários municípios que pertencem a um mesmo espaço territorial. Isso faz com que as cidades se tornem interligadas socialmente e economicamente. Se na teoria isso traz benefícios, na vivência prática da região metropolitana de São Luís, isso não existe. Para começar, existem dúvidas sobre a quantidade de municípios que compõem essa região. Além de São Luís, Ribamar, Raposa e Passo do Lumiar, um projeto de lei ainda incluiu as cidades de Alcântara, Bacabeira, Rosário e Santa Rita. São mais de 1,5 milhão de habitantes. Quanto mais gente, mais força para pressionar por um bem comum. Mas não é bem isso que está acontecendo. Isso é uma discussão que vem se arrastando há muito tempo.
mas eu acredito que isso está para a ação legislativa dos nossos deputados, né? O IMESC, junto com o IBGE, já fez um grande levantamento sobre isso, né? Já tem tudo isso desenhado, mapeado, inclusive propondo aos legisladores quais serão as modificações necessárias na legislação estadual para que esses problemas venham a ser solucionados. A gente sabe que toda formação urbana ocorrida de forma rápida e desordenada causa alguns impactos sociais negativos. E aqui na região metropolitana de São Luís não é diferente. Tem confusão até na divisão de responsabilidade dos gestores. Isso porque assuntos de interesse coletivo, como transporte público, água, esgotos, uso do solo e infraestrutura, não deveriam ser tratados isoladamente, mas em conjunto. Aqui, a dificuldade é excluir os interesses individuais e priorizar o coletivo. Este empresário, morador do Jardim Araçagir, que o diga, no mapa, ele está em São José de Ribamar. Mas na hora de pagar o IPTU, recebe da cidade ribamarense e também da capital São Luís. Significa dizer que ele tem serviços públicos das duas cidades? Que nada. Ambas as cidades fazem vista grossa e empurram as responsabilidades. Complicado, né? Ribamar alega que não tem estrutura para bancar aquele conjunto que tem mais de 30 mil habitantes naquela área, né? E São Luís se valer de uma lei que existe do ano de 95, que incorporou os Quatrac, mas na época não existia o Jardim Araçagir, nem o Alvorada, nem Itaguará. Então eles aproveitam dessa lei para cobrar. Eu já provei para eles que a lei é legal, mas eles continuam insistindo que deve cobrar IPTU naquela área. As desculpas são sempre as mesmas e quem sofre é só a população. É a rua que não tem asfalto, é a escola longe de casa, é a coleta de lixo ineficaz e por aí vai. Mas quando se fala em reorganizar tudo e fazer um novo mapeamento, começam as brigas. Ninguém quer perder. Quanto menor for o número de habitantes, menor os recursos. Se existem questões de interesse comum, são essas questões de interesse comum entre os municípios que serão tratadas. Para piorar, sem uma legislação unificada, cada um produz regras próprias para o uso do solo, o descarte de resíduos e o fornecimento de água. O meio ambiente sente o impacto com a destruição de áreas que devem ser preservadas e a contaminação dos lençóis freáticos. Na visão deste engenheiro ambiental, a solução é adotar ações articuladas, colocando em prática o que a proposta de metropolização já aponta: a união dos prefeitos em torno daquilo que é relevante. No momento que se institui a metropolização, nós temos, através das leis que regem o saneamento, que regem a política de meio ambiente, a política de recursos hídricos e a política de resíduos sólidos, essas leis passam a ser responsabilidade também de todos os municípios que compõem a ilha de São Luís. E os projetos só serão aprovados para resolver esses problemas se tiverem em conjunto. Na reportagem de amanhã, vamos conhecer um pouco mais como funciona a economia de Passo do Lumiar, a cidade com mais de 100 mil habitantes e que tem como no bairro do Maiobão seu centro comercial e econômico. Agora a dica do Jornal da Guará para você que não vai estar aqui no próximo dia 2 de outubro e precisa justificar o voto. O eleitor que não puder comparecer ao local de votação e não votar deve justificar essa ausência. É necessária uma justificativa para cada turno em que o eleitor estiver ausente. Ou seja, se faltar a votação no primeiro turno, deverá fazer uma justificativa. Essa justificativa pode ser feita no dia da eleição, 2 de outubro, em qualquer posto de justificativa, ou em até 60 dias após a ausência. Lá em nosso portal, guará.com, tem outras dicas sobre as eleições. Acesse e confira. Você também tem acesso ao nosso conteúdo em nossas redes sociais, o Facebook da TV, também no Insta e no Twitter, o @TV_Guará, além do YouTube em nosso canal de notícias. Amanhã o JG está de volta logo após o Avesso. A todos uma excelente noite e até lá.